Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil falando da estreia do Flamengo contra o Boa Vista. Flamengo estreou com derrota, galera. Que jogo ruim, que jogo fraco, cara. Vamos falar bastante aqui desta atuação do Flamengo, um Flamengo alternativo com o time sub-20. Tinha o Pablo, que jogou muito mal, Carlinhos, que fez o gol, né? O Flamengo perdeu por 2-1. E também tinha o Lohan, galera, mais conhecido aí da nação. Faz o seguinte, vamos ver aqui então este corte agora da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Vamos lá pro vídeo. De volta com o Sport Center e olha, tem campeonato carioca já, tá? Com bola rolando, o Flamengo perdeu pro Boa Vista. É importante a gente explicar, né, que nesse início de temporada é essa loucura, né, Fábio? Porque é o seguinte, o time principal ali está nos Estados Unidos para a disputa do UFC Series. Mas aí tem o campeonato carioca rolando, o Zé Vitor abriu o placar, depois o Carlinhos empatou pro Flamengo e o Raí depois vai garantir a vitória do Boa Vista. O jogo foi em Sergipe, no Batistão, então lá em Sergipe, e o Flamengo foi derrotado. Nesse momento, a avaliação, qualquer comentário é muito, né, Fábio? Para o torcedor do Flamengo, ele nunca digere muito bem derrotas como essa, né? Sim. Estreia de campeonato carioca estadual, né? A camisa do Flamengo, os jogadores sabem da responsabilidade que tem, mas é isso, é o início de trabalho, é um time quase sub-20, né? Porque tem muitos meninos que estão também com o elenco principal do Flamengo nos Estados Unidos. Eu acho assim, o que me chama a atenção que é quase, vou colocar um teste, né, para dois jogadores principalmente, que é o Pablo no sistema defensivo, porque ficou no Brasil para ter um pouco mais de minutagem, de jogos, jogador experiente, foi capitão do time hoje, e o Carlinhos, né, que também ficou, foi muito cobrado o ano passado e acabou estreando hoje também, fez o gol, né, da derrota, mas acabou fazendo o gol de cabeça. Mas isso aconteceu com o Botafogo perdeu ontem, sim. O Vasco empatou em casa contra o Nova Iguaçu, então é a forma como os times montaram o planejamento para esse início de estadual. O torcedor não engole muito esse tipo de resultado, mas é totalmente compreensível aí para início de trabalho. É muito mais de observação, ou se aparece alguma faísca muito diferente numa partida dessa. A gente tem as informações também sobre o Juninho, né, que já foi confirmado, então, no Flamengo. A gente tem a carreira dele, né, quem é o Juninho Vieira, que negocia agora com o Flamengo, tudo muito próximo ali de ser oficializado, 28 anos. A gente viu muito pouco, né, estava no Karabag, então, desde 2023. Foi revelado pelo Atlético Paranaense em 2015. A verdade, André, é que, assim, a melhor notícia do mercado do Flamengo foi a notícia do ano passado, com o Felipe Luiz sendo técnico e conseguindo acalmar as coisas. Isso dá muito mais confiança até para uma janela ser muito mais discreta, coisa que não vinha acontecendo no Flamengo. É verdade. Agora, o que não deve ser feito é imaginar que o Juninho, que muito pouca gente viu com a profundidade necessária para emitir opinião, mesmo porque ele estava jogando num centro em que a observação, até para os padrões atuais, não é simples. O pior que pode acontecer é as pessoas acreditarem que o Juninho é o substituto do Gabriel Barbosa, né? Até porque ninguém prometeu isso. Mas o Flamengo perdeu o Gabriel Barbosa e contratou um atacante. Então as pessoas podem achar que é isso aí. A resposta do clube à saída do Gabriel é a contratação do Juninho. Não se trata disso. Hoje o Flamengo tem um perfil de observação de jogadores que é um pouco diferente. Chegou para assumir o cargo de diretor de futebol, executivo, independentemente do nome, que é o José Boto, que é alguém que tem um outro olhar e um outro método para trabalhar. Ele foi contratado para vir ao futebol brasileiro justamente para aplicar aqui esse método e não fazer aqui só porque ele está no Brasil as coisas como elas sempre foram feitas. E é uma contratação que ou vai mostrar uma capacidade de observação diferente, de análise que é mais competente, caso esse jogador mostre que ele tem futebol não só para atuar no Flamengo, porque certamente ele tem, mas para brilhar no Flamengo, ou então o Flamengo vai ter que continuar no mercado procurando jogadores. Então eu não colocaria um nível de expectativa, de exigência muito alta sobre esse jogo, até ele aparecer aqui. Claro. E ter condição de mostrar aquilo que ele é capaz de fazer, né? Isso não vai acontecer nesse começo de ano.
porque como a gente viu aí, o campeonato estadual no Rio de Janeiro já começou e o Flamengo está nos Estados Unidos. A informação confirmada, então, pela ESPN, foi dada primeiro pelo GE, depois confirmada pela ESPN com Gustavo Zupac, que está no espn.com.br. O contrato, então, a negociação já certa do Juninho com o Flamengo, ele é aguardado nesta segunda-feira lá no Rio de Janeiro, mas a participação dele nos Estados Unidos ainda é dada meio que como incerta, porque ele não tem o visto válido para entrar no país norte-americano. Ele vai assinar um contrato, então, de 4 anos com o Flamengo, então até 2028. Nessa de chegadas, tem também a questão de saídas. O Fabrício Bruno saiu do Flamengo, voltou a vestir a camisa do seu time de coração, que é o Cruzeiro, e falou sobre a relação com o Felipe Luiz e também nesse momento de... estão tentando implementar, colocar alguma briga ou ódio na relação deles. Felipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador, vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele, ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser, muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas, pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado, isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Eu fui muito aberto isso com ele, eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então, ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, e o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. Eu achei a resposta do Fabrício Bruno muito boa, assim... Muito boa, profissional, gostei também. No sentido de esclarecer exatamente qual é o tipo de relação, o tipo de conversa que eu imagino, e depois eu posso perguntar até pro Fábio, completamente corriqueira, de um objetivo de um jogador, de um treinador que não vê necessariamente ele como a principal escolha, e segue a sua vida. Tudo certo, né? O Fabrício foi muito transparente, colocou em panos limpos ali, suposto atrito com o Felipe Luiz. E é um desejo legítimo do atleta de querer ter mais espaço. E aí uma coisa, a gente falando do Endrick, é o Endrick com 18 anos ser reserva do Real Madrid. Outra, o Fabrício Bruno, com quase 30 anos, querer realmente ser protagonista, estar no radar de seleção. E o Fabrício Bruno começou muito bem a temporada no ano passado. Teve o gostinho da seleção, né? E deve ser difícil você esquecer isso, né? E jogou na seleção e foi bem. Né? Se destacou nos amistosos com o Dorival. Então é um direito legítimo, de fato, de querer buscar mais espaço. O Fabrício Bruno acaba perdendo espaço com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz valoriza uma saída de bola muito sustentada, ele prioriza zagueiros mais técnicos, e o Fabrício Bruno, ele tem grandes diferenciais. Recuperação, velocidade, um zagueiro de imposição no jogo aéreo, mas na saída de bola não é que seja ruim, ele sabe sair jogando, mas Léo Ortiz e Léo Pereira são opções mais técnicas e é natural que o técnico que prioriza esse tipo de jogo opte por esse tipo de zagueiro. E no Cruzeiro, o Fabrício Bruno vai ter esse desafio também, porque o Diniz exige muito do zagueiro na saída de bola, mas o Diniz também, ele é um cara que potencializa jogadores. Então o Fabrício Bruno pode ter enxergado isso. Olha, o Diniz pode ter mais boa vontade em me aprimorar nesse aspecto do que o Felipe Luiz. E realmente ele tem mais chance hoje de ser titular no Cruzeiro do que no Flamengo, até pela concorrência. Muito bem, galera. Primeiramente, quero pedir para vocês, nação, inscreva-se no canal Fala João Guilherme, link na descrição, tá bom? Inscreva-se lá, o João Guilherme é muito gente boa e merece a sua inscrição. Link na descrição como créditos, canal Fala João Guilherme. Vamos lá, vamos ver aqui a opinião dele sobre o jogo. Simbora. Vamos por partes.
Primeiro jogo da temporada. Isso tem que ser pesado. O Flamengo usou uma equipe alternativa com jogadores do Sub-20 e alguns jogadores que não são ali prioridade na equipe principal. Vide Carlinhos, Pablo, Cleiton e outros ali que eu poderia citar, né? Esse time do Flamengo que entrou em campo hoje, ele voltou a treinar logo após o Natal. Ali por volta do dia 26 de dezembro, os jogadores se apresentaram para fazer uma pré-temporada antes do grupo principal que está nos Estados Unidos. O Boa Vista, assim como as outras equipes menores do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, eles priorizam o Carioca e normalmente iniciam a preparação antes. Isso aí pesa, né? Pode reparar que todo início de ano, todo início de estadual, sempre tem um time pequeno que acaba superando uma equipe grande. Tudo isso... O Maricá ontem venceu o Botafogo, né? Também. É ponto pacífico. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: o que vimos hoje do time do Flamengo em campo, não vimos nada. Não vimos nada. Jogo fraco. Não dá para você chegar ali e apontar assim, opa, tem um jogador aqui que o Felipe Luiz pode usar no time principal. E aí é que está. Porque hoje o Lohan em campo, ele começou 2025 como ele terminou 2024. Ele apareceu muito bem no time do Flamengo, ainda na época do Tite, naquele período ali de Copa América, jogou pra caramba, foi enaltecido, mas depois ele teve uma queda de produção. Eu não sei se o Lohan tá chateado, é até compreensível, queria estar lá nos Estados Unidos com o grupo principal fazendo a pré-temporada. Legal, compreendo. Talvez se estivesse na pele dele também ficaria chateado. Mas é o seguinte, o cara entra em campo, veste a camisa do Flamengo e tem uma chance de mostrar futebol. E ele não mostrou nada. E ele já é um jogador de um nível interessante. Um jogador promissor. O Carlinhos fez o gol do Flamengo, mas é aquilo ali que a gente sabe, o Carlinhos é um jogador de área, um jogador muito alto, é um trombador. É o Carlinhos que a gente conhece. Mas o ponto principal, e é o título desta live, para mim ficou muito claro uma situação. O Flamengo precisa contratar um zagueiro. Precisa. E por quê? O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno. Correto? Sim. O jogador queria ir. O Flamengo quis vender pelo valor que foi oferecido à vista, 7 milhões de euros. Maravilha, encheu o caixa, show de bola. E aí o que se falava? O Flamengo vai dar mais oportunidades para o Cleiton e vai aproveitar meninos da base, como o Iago, como o João Vitor, o João Vitor que hoje estava lá e nem entrou em campo, né? Pois bem, o que nós vimos do Cleiton foi nada. Preocupante, pessoal. Não vi nada. Preocupante. É o primeiro jogo da temporada? É. Ele é um cara que jogou muito pouco nos últimos anos no Flamengo? Sim. Ele é um cara que jogou muito pouco. Mas das vezes que ele entrou em campo com a camisa do Flamengo, hoje foi disparada a pior atuação que ele fez. Concordo. Então, o Cleiton, que é um jogador que num planejamento inicial poderia ganhar mais chances com a ausência do Fabrício Bruno, se tornando um reserva imediato ali da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, ele foi muito mal, hein? Pablo também. Ele foi muito mal. Inclusive, falhou várias vezes, saída de bola. O Flamengo, num todo, fez uma atuação muito ruim. Mas esse ponto do Cleiton me chama a atenção, porque o Fabrício Bruno acaba de sair,
E o Flamengo, que tinha uma ideia de repor com jogadores de casa, aproveitando os jogadores do Sub-20, talvez o Cleiton não tenha passado essa firmeza de que ainda seja ele o cara que possa subir de degrau, que possa ocupar ali uma vaga logo abaixo. E cá entre nós aqui, hein? O time do Boa Vista é um time limitado. Meus amigos, foi um jogo para esquecer, foi um jogo bem fraco. Ainda bem que foi com um time alternativo, né? O Sub-20 com o Pablo, que, pelo amor de Deus, esse jogador esqueceu de como é ser zagueiro. Não é possível, cara. O Bahia fez um jogo bem ruim, né? O Cleiton. O Lohan fez um jogo ruim. Cara, todo mundo fez um jogo ruim hoje. Vamos torcer para que este jogo de hoje que seja um jogo atípico, né? Fora da curva, que na próxima rodada esse Flamengo possa se apresentar melhor, que possa apresentar algo com mais criação, com mais vontade de vencer o jogo, né? O Flamengo pouco criou, o Flamengo muito mal hoje, cara, foi um jogo para esquecer. Temos aqui as atuações do Flamengo. O Pablo é o pior e Diogo Alves evita a derrota maior. Dê suas notas. Muito bem. Realmente, galera, o Diogo Alves salvou, hein? Olha, era para ter sido 3 ou 4, hein? Para o Boa Vista. Temos aqui, então, o ranking de atuação. O Diogo teve uma nota de 6.5, 6.3, né? O Daniel Salles, lateral, teve uma nota 5.0 e 4.0. O Guilherme Santos, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5.5. O Pablo, nota 4.5 e 4.4. Eu dou nota 3 para o Pablo. Para mim foi muito mal. Cleiton, nota do GE 5.5 e do público 6.2. Eu acho que ele merece uma nota 4,5, tá, galera? Foi mal no meu ponto de vista. Zé Wellington, nota 2.8 do público. Lateral, galera. Bem, o Fabiano teve uma nota 5 e uma nota 3.5. O João Alves, uma nota 5.5 e uma nota 4. O Rian Lucas teve uma nota de 5.5 e 4.3. O Caio Garcia, 6.0 e 5.5. O Thiaguinho, 5.5 e 4.0. O Felipe Tereza, 5.5 e 4.0. Lohan, 6.5 e 6. O Guilherme Gomes teve uma nota 5 e uma nota 3.8. Chola, 4,5 e 5.3. O Carlinhos, 6 e 4.8. Kleber dos Santos, 4.5 e 2.4. Essas foram as notas dos jogadores e do técnico, né? Pois é, o Flamengo fez um jogo ruim, um jogo para esquecer. Cara, na moral, hein? Deu sono. Não dava vontade de assistir o jogo de tão ruim que tava, cara. Ainda bem que foi com um time alternativo, ainda bem que foi com esse time que jogará as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, né? E o time principal voltará depois, galera. Ainda bem, porque meus amigos e amigas não dá. Cara, como dá diferença, né? O elenco principal nosso está nos Estados Unidos, treinando, né? Está na pré-temporada. Domingo que vem teremos a estreia do Flamengo principal contra o time do São Paulo. Será a estreia do nosso Flamengo principal na temporada, né? E vamos ver o que o nosso Felipe Luiz está preparando. Os treinos estão rolando lá na Flórida, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Diariamente nós possamos acompanhar aí pela Flá TV e pelos nossos amigos, companheiros do YouTube que estão lá, Flazoeiro, Paparazzo Rubro Negro e muitos outros, né, que estão lá representando aí a imprensa para trazer para a nação rubro-negra as imagens dos treinos do nosso Mengão. Agradecemos a todos eles pelo excelente trabalho, né, galera? Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!